Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente, dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou reagir à entrevista do Felipe Luiz, comentando um pouco sobre o assunto Pedro. A entrevista, obviamente, acho que tem, se eu não me engano, 40, 50 minutos, é uma entrevista bem longa. Mas eu fui no site do YouTube, é foda, no canal do YouTube da Flamengo TV, e peguei a entrevista e cortei um pedacinho com duas perguntas sobre o assunto Pedro, que eu acho que deixa as coisas bem claras. Já que, se eu não me engano, no sábado eu fiz um vídeo sobre toda a situação do Pedro não ter sido relacionado para esse jogo contra o São Paulo, então nada melhor do que ouvir da própria boca do Felipe Luiz o que aconteceu, o que ele tem a dizer sobre isso. E óbvio, isso já, acho que essa entrevista já repercutiu por vários outros canais, vários outros veículos de comunicação, então isso aqui não é nada muito novo, só que se você está aqui para ouvir a minha opinião sobre toda essa situação, eu agradeço de coração por isso. Então eu espero que você goste do que vai vir, que nem eu sei mesmo muito bem o que eu vou dizer em cima disso. E a segunda parte, essa vai ser a primeira parte, né? A segunda parte vai ser o Cross, um corte do canal do Cross, que ele postou um vídeo de aproximadamente 20 minutos após a derrota do Corinthians, e eu também fui lá e cortei uma parte do vídeo dele, porque um vídeo de 20 minutos, se eu reagir junto com essa entrevista do Felipe Luiz, vai ficar muito longo, e eu acho que é um pouco desgastante para você que está assistindo. Então, eu peguei uma parte mais interessante, que ele no começo fala sobre o time do Corinthians, e depois na segunda parte ele comenta um pouco sobre toda a situação do Corinthians mesmo, que eu acho que para mim é mais interessante quando um torcedor alguém que gosta muito do clube expõe essas situações dos bastidores, ou o que ele sente sobre tudo que está acontecendo, e eu acho isso mais interessante. Mas é isso. Sem mais delongas, eu acho que já a parte da introdução já foi muito grande, deu quase 2 minutos. Bora para a entrevista do Felipe Luiz e depois o vídeo do Cross. O Flamengo conseguiu uma vitória importante para se manter na liderança, mas eu queria perguntar para você sobre o Pedro, o que de fato aconteceu, a sua percepção, a sua análise, e se você conta com o Pedro do próximo jogo, como é que está essa situação. Obrigado. Bom, óbvio que é perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for.
mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. Olha, eu achei uma excelente entrevista, pelo menos a resposta dessa pergunta por parte do Felipe Luiz, em que ele expõe na sinceridade toda a situação do clube mesmo. Igual ele disse, ele tentou praticamente blindar o Pedro por muito tempo, só que chegou um momento que não tem mais o que fazer. E eu não sei se eu posso fazer essa relação, mas eu vejo muito no Pedro um Scott Pippen. A situação do Scott Pippen no Bulls, no Chicago Bulls. Dá até pra gente poder acompanhar no documentário do Michael Jordan, onde o Pippen, estava incomodado com a diretoria, com questão de valores e renovação, e isso, pelo que eu ouvi das pessoas que comentaram esse assunto do Pedro, tem algo em volta disso também. Sem contar, lógico, a exposição em algumas conversas vazadas. Então, eu acho que o jogador se incomodou muito. O Pedro é alguém que já se incomoda muito com esse tipo de relação com a diretoria do Flamengo. Eu acho que ele não tem nenhum problema com o Felipe Luiz ou mesmo o time. Eu acho que não é esse caso, nem também rusga com torcida. O problema do Pedro, literalmente, é ele e a diretoria. E é óbvio que o Felipe Luiz não tem nada a ver com isso. Então ele quer o jogador 100%, independente do que esteja acontecendo, porque é o jogador que tem que tomar essa decisão. Porque se ele tem uma rusga com a diretoria e tá vendo que não tá conseguindo manter a situação para ele conseguir poder performar, então o jogador tem que sair. Não foi o que o Felipe Luiz disse, ele só quer que o Pedro se recupere, se acerte e volte o mais rápido possível, porque, igual ele disse, não é fácil encontrar um jogador igual o Pedro no mercado. Então... Eu gostei bastante do que ele disse nessa primeira pergunta e acho que depende agora do Pedro. O Pedro precisa realmente dar essa resposta, seja nos microfones, seja em atitudes, porque se tá insustentável para ele estar no Flamengo, então ele tem que sair, cara. É melhor ele sair do que, igual o Felipe Luiz disse, se ele fica no meio junto com os outros atletas e acabar gerando um desconforto. É o lance, talvez, não quero colocar o Pedro como uma maçã podre, mas se ele tá se tornando uma maçã podre, junto com o elenco vai apodrecer outras maçãs, entendeu? É mais ou menos essa analogia que eu faço. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre a atitude dele ao longo da semana. Eu queria que você explicasse um pouco mais se foi indisciplina ou se vocês enxergaram que ele estava treinando realmente muito mal. Enfim, e a comissão técnica entendeu que ele não poderia treinar tão mal assim. Se ele abandonou o treino, né? A gente teve algumas notícias que disseram que ele teria abandonado o treino. A gente escutou também o lado do pessoal dele que disse que não, que ele avisou ao seu auxiliar que estava sentindo dores e etc. E ao longo, né, dessa última semana teve esse episódio de uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo que, enfim, você viu os prints, toda aquela situação, você está, obviamente, muito ciente. Se você conversou com ele, o que você sentiu dele depois disso? Bom, primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que
que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Bom, eu achei bem interessante, achei uma excelente entrevista por parte do Felipe Luiz, principalmente na segunda parte, em que ele quis usar uma palavra que no meio do futebol a gente usa bastante, que é o famoso migué. O Pedro tá dando migué. E aí o Felipe Luiz, como um técnico bem observador que já foi jogador, sabe quando o jogador tá fazendo corpo mole ou quando o jogador tá realmente empenhado em se desenvolver. E o Pedro, que está voltando de uma recuperação de uma lesão, é óbvio que ele precisa dar o seu 100% em todo o treino para realmente conseguir voltar na sua forma física. E de uma situação ou outra que ele acaba vendo que o jogador está dando aquele miguezinho no treino, não está dando o seu 100%, isso o incomoda. Isso deixa bem incomodado, como a gente viu, né, ele explicando na entrevista. E isso pode, igual ele disse, poluir o ambiente do time, que para ele é bem importante. Ele que está nessa primeira oportunidade como técnico, ele não pode deixar isso acontecer, para deixar as coisas escaparem e saírem um pouco do controle. Então eu acho que o Felipe Luiz está totalmente certo nessa posição de afastamento do Pedro por dois motivos. Um, pela falta talvez de empenho dele de recuperação, já que os números, igual ele disse, do GPS indica que ele é o último em tudo, e isso é inaceitável para um jogador do nível do Pedro, e também para poder acabar acontecendo essa recuperação. É o famoso colocar o jogador um pouco na geladeira para ver se ele esfria a cabeça e se concentre naquilo que ele acha da melhor. Eu não vejo um Pedro muito assim, revoltado com, igual eu falei, torcida, time, jogadores, porque antes do jogo do Flamengo contra o São Paulo, o Pedro tava lá acenando pra torcida, foi no campo e tal. Então, o problema que eu vejo muito do Pedro é provavelmente com a diretoria do Flamengo mesmo. Está acontecendo alguma coisa ali que está estragando toda essa situação, que o Pedro gostaria de ter, obviamente, uma coisa melhor para a parte dele. Bom, agora é a segunda parte do vídeo, onde o Kroos comenta um pouco a situação do Corinthians, né? Já que ele teve essa pausa do Super Mundial, onde ele não fez muitos vídeos, porque o Kroos não é muito de ter essa, né, não diria preocupação, mas essa constância de postar vídeos, mesmo não tendo vídeo do Corinthians, igual ele já comentou várias vezes, que ele criou o 10º justamente para poder desabafar quando ele acha necessário e não ter esse compromisso de postar vídeos diários. Então não é muito frequente / recorrente a postagem de vídeos, e esse ano em especial ele tem postado mais vídeos pós-jogos do Corinthians para mesmo desabafar com os seus inscritos no canal. E ele postou um vídeo bem interessante de aproximadamente 20 minutos, mas eu achei melhor cortar pela metade, para justamente, se você quer saber desse vídeo completo do Kroos, onde a primeira parte ele comenta um pouco como foi o jogo do Corinthians, você só vai lá no canal, que vai estar o link na descrição, para direcionar você ao canal original e o vídeo original. Então eu peguei da metade para o final, e é onde ele comenta um pouco a parte de bastidor do Corinthians, que eu acho bem interessante e gosto também, porque dá para comparar com outros clubes. Futebol em campo, às vezes, é muito difícil de comparar quando os times são bem diferentes, igual um time do Corinthians com o time do Santos, são times totalmente diferentes. Só que nos bastidores, ambos estão passando por situações totalmente precárias, e é por isso que eu consigo ter essa identificação com o Kroos. Então, bora reagir ao vídeo do Kroos logo, porque eu tô falando bastante, vocês querendo ver o vídeo e eu aqui falando. Bora. Bem, Red Bull Bragantino 2, Corinthians 1. Em casa. Onde o Corinthians precisa de fato se manter no primeiro pilotão. A gente vai caindo agora, porque os outros times vão jogar. Já jogaram, né? Então vão se aproximando. Queria poder zoar o São Paulino, de que vão cair, o Santista, mas a gente, se não se cuidar, teremos um ano muito parecido, infelizmente, com o que foi o ano passado, tá? Bom, gente, é isso. Vamos falar agora sobre mais coisas aí do Corinthians, tá? Porque vocês falaram pra mim assim, Croizão, pô, você tem que fazer mais vídeos, você tem que trazer mais coisas. E, gente, é difícil. Eu tô fazendo muito pra sair as coisas que eu tô planejando, já tem mais de um ano que eu já falei pra vocês. Eu não falo mais, porque senão eu fico só prometendo, então eu já quero voltar pra fazer.
Vídeo aqui no canal, gente, é só de pós-jogo e um ou outro quando sai alguma bomba, né? Aqui não é um canal diário de informações, não é. Aqui é um canal de um cara aleatório aí, que sou eu no caso, que traz pra vocês a minha visão sobre o clube, né? Nem pra mais, nem pra menos. E o que quando vocês discordem aí, digam o porquê e por aí vai, tá? Mas a gente precisa falar sobre algumas coisas que vem acontecendo. Primeiro sobre o senhor Memphis Depay, né? Que a gente tem algumas coisas a falar a respeito, assim, né? Faltou no treino essa semana, e essa semana a gente viu o Felipe Luiz dar uma comida de rabo no Pedro, nem porque faltou, hein? Nem porque faltou. Mas pelo fato só dele não tá bem, não tá treinando, não querer jogar. Eu achei louvável aquela comida de rabo que o Felipe Luiz deu. Eu não sou um cara que fica mamando e elogiando muito, não, os outros times, porque... pra quê, né? Agora, quando um bagulho é bem feito, é louvável. E o que o Felipe Luiz fez essa semana aí, de chamar, de realmente dar uma comida de rabo no Pedro, independente de quem ele é, eu achei do caralho. Eu achei muito bom. É um jogador indisciplinado, um jogador que não quer nada com nada, né? Tá, aí você deve estar falando assim, mas qual é a diferença dele pro Memphis, hein? E eu te falo, o Pedro recebe em dia. Né? Pedro recebe em dia. E aí é isso que eu quero falar, tá? Eu disse isso recente lá no Sport, e alguns, eu não sei se entenderam mal ou fingiram que não entenderam o que eu falei, mas eu já tô acostumado com vagabundo inventando um monte de coisa e tal, então vamos falar sobre isso. Eu acho que é o seguinte, o time precisa muito do Memphis, ok? Nós precisamos de um cara de referência, um cara casca grossa, um cara de massa, um cara que vai pro combate físico. É um cara que é muito bom ter no time. Caríssimo. Custa a alma do Corinthians manter o Memphis. Essa é a verdade. Eu sei, você sabe, nós sabemos. Você aceitando ou não, é isso. Nitidamente, o cara tá dando umas forçadas de barra, né? Faltou no treino. Eu não vi o Dorival falar a respeito disso. Provavelmente porque ele não tem força. Eu não vi ninguém dar uma comida de rabo no Memphis. E aí fica óbvio do porquê não, né? Como é que você vai dar uma comida de rabo num cara que você tá devendo? Como é que você vai dar uma comida de rabo num cara que você não pagou determinado salário A, salário B, salário C? Né? Isso para todo jogador. Então, assim, a única coisa que eu penso é, se o Memphis começar a forçar a saída, o que eu acho que não é o caso ainda, tá? Mas eu não duvido, porque assim, ó, deixa eu falar uma coisa, uma real pra vocês. Eu deixo como pergunta, vocês me respondam, tá? Não é se. Quando o Memphis processar o Corinthians, assim como todos que saíram fizeram, porque o Corinthians não vai ter condição de pagar o Memphis no final do seu contrato. E isso é uma coisa que eu já sei, vocês já sabem, que vai acontecer. Não é se, é quando, infelizmente. Eu acho que ele tem que vazar. Né? Então, assim, a situação é, pô, você não tá pagando o cara, mas daí ele vai faltar, você vai ficar puto. Sim, vou, porque enquanto ele estiver ativo do Corinthians, tem que trabalhar. Ah, mas aí ele não tá recebendo. Eu também concordo com você. E é por isso que eu sempre falo, independente de ser Memphis ou não, eu não fico me humilhando pra jogador, irmão. Eu torço pro Corinthians, cara, e o Corinthians é gigantesco. Ficar se humilhando pra qualquer tipo de jogador, pra ele ficar, aí que nem eu falei, né? Ah, mas porra, tem que vazar. Se o cara tá insatisfeito, tá fazendo birrinha e o time não paga ele, caraca, vai ficar fazendo o que aqui? Vai ficar de birrinha, atrapalhando, caralho. Vai manter pra quê? Se o cara não quer ficar, se o cara vai estar forçando a barra pra sair, se o cara tá faltando em treino por causa de descompromisso. Ah, mas pagou multa. Que multa? A multa do quê? O Corinthians deve pro cara. Então, tá pago já. Entendeu? O Corinthians deve, desconta do que ele poderia pagar futuramente. Então, só pra vocês entenderem, se tá ruim assim, pra mim tem que vazar. Não quer dizer que o Corinthians não precisa, porque senão vai aparecer o inteligentão. Ah, você merece Thales Mágico, vamos colocar Hector. Meu irmão, essa é a situação do Corinthians. Não fique puto com o mensageiro. Nem com a mensagem, nesse caso. Tem que ficar puto com a sua gestão, não é? Então é isso. Tá chateado, não tá gostando do clube. O clube não está te pagando, não tem outro caminho a não ser sair. Eu não quero que o Memphis saia. Por mais que eu acho que teve uma treta aí com o Neto, foi moleque mimado, fez musiquinha pra Neto. Porra, não é cara desse tamanho, o cara jogou em tudo quanto é lugar. Mas no Corinthians o Neto é maior que ele. E ele deu o que o Neto queria. Vocês parecem que não conhecem o Netão, cara.
Olha, comentando um pouco sobre essas falas do Kroos, eu acho que ele tá certo na sua posição como torcedor de querer o seu time competitivo, bem, bem saudável para poder jogar cada jogos e exigir o máximo do clube. Eu acho que eu entendo um pouco o Kroos nessa situação de compreensão. Ele tem a compreensão e tem o entendimento do que o fato do Corinthians não pagar o Memphis faz com que o Memphis fique insatisfeito. E isso é óbvio. Se você está trabalhando na sua empresa, se você deixa de receber seu salário, você vai ficar insatisfeito. É a mesma coisa. O grande lance eu acho que é manter essa situação por muito tempo. E eu acho que nisso o Kroos eu acho que tá corretíssimo. Do tipo, tanto por parte do Corinthians como por parte do Memphis. Pô, tá insatisfeito, não tá dando certo, não tá conseguindo pagar, o Corinthians não tá conseguindo pagar as condições. E rescinde o contrato, velho. Ah, mas tem multa, mas tem valores, não tem que. Tá, valores por valores, mas vão ser valores, cara. Vai aumentar só a situação de que já tá ruim. O problema é se manter uma situação como essa que atinge diretamente os jogadores em campo. E essa é a diferença de um Pedro, de uma situação do Pedro com uma situação do Memphis. O Memphis em nenhum momento demonstrou que queria sair do Corinthians. O problema ali não estão pagando ele. E aí começa a gerar uma situação totalmente ruim. A partir do Pedro é questão com a diretoria também. Então, todas essas gestões acabam prejudicando os jogadores e às vezes prejudicando o clube. Obviamente que prejudica o clube e o time em campo, porque você, torcedor do Corinthians, eu acho que você não quer ver o seu time sendo prejudicado por uma situação extracampo. É complicado, cara. É realmente difícil. Então, acho que toda essa situação do Memphis deveria ser algo mais, como eu posso dizer, prático do que algo tão burocrático. Eu acho que essa é a palavra. Pô, tá infeliz? Não tá recebendo? Sai, cara, rescinde o contrato e sai. E o Corinthians não tá conseguindo pagar, a mesma coisa. Tem o famoso acordo, todo mundo consegue fazer esses acordos com o jogador. O problema é que o Corinthians já tá devendo. Bom, o Memphis sabia a bucha que ele entrou quando ele veio pro Corinthians, da parte de financeira. E o Corinthians sabia o quanto que tinha que pagar pro Memphis quando contratou também. Então, ali não tem nenhum santo, não. Não tem o lance de certo ou errado. Eu acho que, na minha opinião, é simples. O Memphis está certo em querer exigir os valores que lhe devem, né? Ele tem todo o direito de exigir isso. E o Corinthians deveria arcar com o custo logo, porque é o mínimo, né? Você foi empregado, o empregador tem que pagar. É simples assim. Entendeu? Musiquinha, negócio assim, veja tosco, sabe? Tosco. Jogador desse tamanho, tosco. Respondendo apresentador de TV, tosco. Mas eu acho que faz parte do lifestyle, né? Às vezes a sensação que eu tenho é que o Mendes falou, vou pro Brasil pra poder gravar umas músicas e ter essa experiência na minha carreira. Já deu, já ganhou o Paulista e tal. Não sei qual que é a do Memphis. E o clube não paga o cara, velho. Então é duas situações, assim. A primeira é, o clube não paga o cara, né? O clube não paga o cara. O que é errado, e se não paga, o cara tem o direito de fazer o que ele quiser, desde que não vá ferir os seus companheiros, né? Porque se um não recebe, os outros também não. Só que, por outro lado, como que eu vou reclamar do cara se o cara não tá recebendo? A solução é a única só, velho. É essa que você não quer ouvir. E não é eu. É a única solução. Na verdade, a única solução é o cara receber. Mas a gente já sabe que vai demorar, né? Vai ficar fazendo birra, vai ficar indo pra mídia, soltando que o Corinthians não paga e tal. Aí eu passo vergonha, você, torcedor, passa vergonha. E fica nessa. Bom, outra coisa muito importante que é bom a gente trocar ideia, rapaziada, é que a gente teve a volta do nosso querido Andrés, né? Se confundiu com o cartão. Foi pagar ali, tem um escudo do Corinthians aqui, o cartão dele é amarelo. Ele pegou assim o cartão, passou do Corinthians e falou, nossa, me confundi. Já pagou, né? Olha. Isso é raro, hein? Isso é raro. Já pagou, isso é raro. Então, tem que tirar o chapéu, né? Se ele pagou. Isso é raro. Vou te falar, isso aí é raro. Mas é isso, né? É a velha rataria em ação. São os velhos conhecidos do Corinthians que estão incrustados lá e faz com que o nosso clube se torne realmente piada para as pessoas, né? Enquanto a gente sofre, enquanto a gente fica aqui se matando de defender o Corinthians em discussão, compra camisa, jaqueta de 300, 400, 500, R$1.000. Eu juro pra vocês, essa daqui foi 1.000.
Quando eu falo pra vocês que eu gosto de comprar, eu não peço nada pro Corinthians, tá? Peço nada, eu compro tudo meus bagulho. Eu vou lá na lojinha e compro. R$ 999 uma jaqueta dessa. Porque é sobre tudo. Aí você fala assim, pô, mas você é otário, hein, Kroos? Você tem toda a razão, cara. Eu sou, cara. Eu sou o trouxa que vai lá e compra um copinho do Corinthians por 80 pau. Eu vou lá e pago 300 pau numa roupinha pro meu filho, só um short velho, a camisa e um meião. Que eu compraria facilmente na Shopee por 50. Eu sou trouxa. Não, isso aí você pode tirar onda. Esse bonezinho eu ganhei, tá? É uma collab. Mas a maioria das que eu tenho um monte, eu tenho mais de 200 camisas aqui. A maioria eu compro. Eu sou otário mesmo. Vou lá no estádio, gasto. Aí compro uma madeirinha do Corinthians pro meu filho, chinelinho do Corinthians, 200, 250 e tal. Porque na minha cabeça eu estou ajudando o meu clube, né? Agora, a gente sabe que esse dinheiro que eu gasto, que você gasta, e você que compra na Shopee, não tô te julgando não, hein? Continue comprando, dá na mesma. É que eu tenho uma mentalidade de que, burra, inclusive, de que eu tô comprando os produtos oficiais do clube, eu tô ajudando o clube. Quando, na verdade, eu só um imbecil mesmo. Só um trouxa. E a realidade tá aí, né, rapaziada? Volta à porta de novo. Espero que a gente não tenha um ano tão conturbado como foram os outros anos. Como eu falei, eu tô muito puto, não acho que o Corinthians ter jogado mal. Mas realmente é uma... Estraga o fim de semana. Bom, comenta aí, cara, o que você achou? Gostou, não gostou? Quem foi o melhor, pior da partida? É realmente muito triste. Eu tava falando esses dias, né, cara? Você fica vendo Corinthians em noticiário, fica vendo Corinthians em página policial, é ex-presidente metido até os dentes com não sei o quê, é o ex-presidente sendo acusado de ter usado o cartão do clube pra pagar R$ 1.000 de pizza. Nossa, que vergonha, cara. Eu juro pra vocês, assim, eu tenho saudade, cara. Nunca pensei que fosse dizer isso. Eu queria voltar ali pra 2019. Já tinha um pouco disso, mas não era tanto quanto era. Ou então voltar um pouco no tempo, quando eu reclamava de jogadores porque eram ruins. Reclamar do time porque o time era ruim. Cara, eu tenho saudade de 77 Jô. Olha que loucura, eu tô com saudade de falar. Eu tenho saudade de voltar naquela época que os problemas eram 77 Jô, jogadores em fim de carreira, time ruim. Saudade de falar de futebol. Não de abrir os noticiários e ver lá o Corinthians envolvido com criminalidade, né? Com dirigente fazendo merda. É isso. Tamo junto. Valeu. Tamo de volta, hein? Já tamo aí. Bom, esse foi o vídeo do Kroos. Eu achei um excelente vídeo dessa segunda parte do vídeo dele original. Então, vou obviamente deixar na descrição tanto o link pro canal dele como o link pro vídeo que eu utilizei. E eu tô com ele. Eu acho que nós, torcedores, independente do clube que você torça, o que seria interessante é você se preocupar com o seu time em campo e não ter que ficar sempre ligando a TV, igual no caso do Kroos, vendo o time dele sendo notícia de crimes, envolvimentos, coisa parecida. No meu caso, ver mentiras e mais mentiras sendo ditas pelos dirigentes. Eu acho que tudo que o torcedor quer é só um profissionalismo da parte do seu time do coração. Porque, pô, eu vou falar pra ser sacaneado, a gente já é sacaneado quando sai de casa, tá ligado? Então não precisa do clube que a gente torce também vir com essa mesma narrativa, mesma proposta de sacanear a gente. Pô, é sacanagem, pô. Se vem sacanear, é sacanagem. Mas eu tô com o Kroos, eu gosto muito do que ele fala, eu acho que o que ele fala tipo, vem realmente da sinceridade dele, do coração dele. Aquela parte em que ele fala que ele compra as coisas originais do clube porque ele tem o pensamento de ajudar o clube, é isso. E também a parte de condição mesmo. O Kroos hoje em dia vive uma condição que é melhor do que qualquer outra pessoa assim. Então, tipo, ele entende que ele vive numa parcela da sociedade que está acima da habitual, da comum. Então, quando o cara tem condições e pode fazer esse tipo de gasto, obviamente ele tá totalmente no direito dele de realizá-lo e fazer de bom coração do jeito que ele imagina. Mas é isso. Acho que o lance aqui não é jogar essa parte não, que longe disso. É mais prestar atenção em como más gestões influenciam nos seus times. E também nos torcedores. Porque hoje a gente tá numa situação de
grande informação sobre os clubes. A gente tem a possibilidade de pegar o celular e poder descobrir o que está acontecendo no seu clube agora, porque sempre vai ter alguém noticiando alguma coisa. E isso deixa a gente menos iludido com as coisas e menos, talvez, às vezes, esperançoso também. Porque dá para entender quando uma situação de um clube não está caminhando bem. Quando o processo habitual de que as coisas podem dar certo não está sendo seguido. Igual planejamento, segmentos ou coisa parecida. E igual eu falei, o Cross torce pro Corinthians, eu torço pro Santos e eu vejo muito na parte de tomada de decisões ruins, tanto no Corinthians como no Santos, da parte de diretoria, e aí acaba deixando a gente que é torcedor um pouco triste mesmo com isso. Se você viu a fisionomia do Cross, o cara tá acabado não só por causa da derrota do Corinthians, que eu acho maravilhoso, mas por toda essa situação dos bastidores que acaba influenciando diretamente no clube e no campo. Tudo que a diretoria do Corinthians está fazendo com o Memphis pode acabar com uma relação que estava sendo muito boa. O Memphis ajudou o Corinthians a conquistar o Paulistão, então é óbvio que o cara entrega quando as coisas estão indo bem. Agora, na situação que o cara não está sendo nem pago, você vai esperar o quê? Como você vai cobrar um jogador desse se o próprio clube não está nem cumprindo com as obrigações? É complicado, cara, é complicado. Mas é isso, eu acho que o vídeo ficou bem construído, bem amarradinho. Quero agradecer você que ficou até o final do vídeo. Deixe seu like, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal, estamos chegando a 300 inscritos aí. Queria muito falar que são 300 mil inscritos. Sei lá, mas... não, 300 mil é muita coisa, né? Mas queria falar que tinha um número maior, mas é aquela. A gente tá começando, vamos começar com o pé no chão, fazer as coisas certinho pra no futuro, quem sabe, ser bem recompensado. É plantar agora pra colher no futuro. Esse é o único jeito. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal para poder ajudar o canal. Tamo junto e falou!